Eu vou fazer uma breve apresentação para hoje, depois quem coordena hoje é a Marta, né? E a nossa convidada. Oi? Tá muito ruim, porque eu estou me escutando. Você conseguiu, Marta, colocar? Estou só tirando aquela parte de baixo que estava muito comprida. Hã? Por que você não consegue baixar o volume do YouTube? Para você? Para mim tem isso? Mas acho que eu Não baixo o sei. volume de tudo, né? Acho que não. Tá muito ruim. Seria para você, pelo menos, não se ouvir. Mas eu não sei. Realmente não sei, não. Abaixa o volume do YouTube direto no vídeo, que a Rafaela está falando. Ah, no vídeo? Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, ótimo, aqui, peraí. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Ah, tá então agora normal. vai dar certo. Agora vamos lá. Vamos lá, acho que vai dar certo. Ótimo, obrigada, Rafaela, pelo... Ô, Érica, você precisa fechar seu microfone. Tá bom? Vamos lá, então. Bom, então meu nome é Kênia, para quem não me conhece, eu sou uma das responsáveis pela Psicoblu, sou sócia, proprietária, sou psicóloga, psicanalista, e hoje é um dia muito especial para a Psicoblu e por alguns motivos. Vou explicar por quê. Cida, você pode colocar no mudo também, que senão fica aparecendo você ao invés de mim. Desculpa. Pronto. Bom, continua aparecendo você, mas tudo bem. Vou pôr as telinhas aqui em galeria, aqui, porque senão... Então, primeiro, queria parabenizar a todos, porque apesar da gente estar entre muitos psicanalistas, hoje é dia do psicólogo, né? E a gente sabe que a maioria dos psicólogos no Brasil tem a sua primeira formação em psicologia. Então, queria parabenizar vocês e a nós, né? Que realizamos esse trabalho fundamental de auxiliar o outro em sua complexidade, em sua forma de estar no mundo. Depois, porque hoje nós somos em muitos, né? Tivemos até essa possibilidade de transmitir pelo YouTube, então, quer dizer, houve muito interesse, então, esse tema trata do contemporâneo, e eu acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com ele no social e em nossas clínicas. A indicação do tema surgiu a partir de uma pesquisa que fizemos no final do ano passado, junto aos profissionais da Psicoblu, para saber quais seriam os temas de interesse de estudo para 2022. E a adolescência e os impasses estavam entre os mais citados. A Psicoblu completa 22 anos na próxima quinta-feira, e esse é mais um dos motivos para comemorarmos, né? Nós atuamos em 3 frentes: atendimento, especialmente a planos de saúde ou valores acessíveis, espaço de atendimento dedicado aos profissionais e formação dos mesmos. Dentre as atividades de formação estão supervisões quinzenais em grupo, oferta de supervisão individual, grupos de estudos eventuais e conferências mensais que partem de um tema a ser trabalhado no semestre, a saber, agora, neste semestre, a adolescência. Os atendimentos acontecem em 4 unidades, em São Paulo e Grande São Paulo, nas regiões de Alphaville, Osasco, Tatuapé e Vila Mariana, ali pertinho da Ana Rosa. As atividades de formação são ofertadas a todos os profissionais que estão conosco e acontecem atualmente de forma virtual. A Psicoblu conta hoje com mais de 6 mil pacientes atendidos por mês, e junto à minha sócia Cida, que está aqui presente, Cida Leite, e os coordenadores, supervisores que estão aqui, Rosa, Luiz, Marta, dos que eu vi aqui, né? A gente coordena desses grupos de supervisão, né? E todas as atividades de formação. Com um público tão numeroso e diverso, é de se esperar que tratemos hoje de um assunto que nos convoca cada vez mais em nossa prática
e nos atendimentos, seja em planos de saúde ou em qualquer outro âmbito em que haja essa oferta de escuta aos sujeitos. Para tratar desse tema, é com muita alegria que vamos receber a nossa convidada de hoje, a psicanalista, membro da EBP-AMP, depois a Marta vai apresentá-la melhor, Blanca Musashi. Então, é muito um prazer enorme recebê-la aqui hoje. Blanca, muito obrigada por ter aceitado o convite. E a coordenação da atividade será de Maria Marta Ferreira, psicóloga psicanalista, supervisora na Psicoblu, para quem eu passo a palavra agora. Tá bom, Marta? Vamos lá. Bom dia a todos. Grata por todos estarem aqui hoje, interessados no tema. Mas agradecer principalmente a Blanca Musashi. Blanca é psicanalista em São Paulo. Ela é membro da EBP, AMP, e aí eu vou, como tem o público adverso, a EBP é a Escola Brasileira de Psicanálise, é também membro da Associação Mundial de Psicanálise. Ela coordenou no período de 2017 a 2019 pela EBP, o Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade da FAPOL, e que muito nos interessa o tema, na verdade, que se apresenta como um imperativo na nossa prática. A pergunta que não quer calar é se estamos conseguindo escutar nossas crianças e adolescentes e o que fazemos com o que escutamos. A adolescência, que por si só nos apresenta uma metamorfose que provoca a irrupção do sexual e da morte, do real traumático que revela a insuficiência do simbólico. Assim, seguindo Freud, que ao examinar a puberdade no último dos 6 ensaios, também deu ênfase às metamorfoses que ela comporta. Nos ensinou justamente que a entrada na puberdade que anuncia o fim da infância, e neste contexto, Millet, em 2015, em uma intervenção de encerramento da 3ª jornada do Instituto da Criança, intitulada Em Direção à Adolescência, propõe que pensemos menos numa lógica evolutiva e mais numa topologia do corte. O novo emerge e agita esse corpo que é desalojado da imagem ideal até então. Mas o que visa a experiência da psicanálise ao investigar esse momento e a permitir ao adolescente encontrar uma solução para esse novo que o agita. Vamos ouvir agora, logo depois conversaremos. Quem for falar, comentar, tiver questão, levante a mão. Ele estará olhando o pessoal, o chat, na verdade, do YouTube. Com você. Bom dia a todos. Aí tem um microfone aberto que está fazendo um barulhinho, mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria agradecer muito o convite da Psicoblu, que me foi encaminhado pela Maria Marta e a Kênia. Eu gostaria de parabenizar a vocês por esse trabalho que vocês sustentam há tantos anos. Eu não sabia que já tem tantos anos assim. Eu moro aqui no Brasil faz 20 anos. Mas, então, não sabia que vocês também estavam há tantos anos sustentando esse trabalho, um trabalho muito importante para a sociedade. Parabenizo também, aproveito para parabenizar a todos os psicólogos. Não sabia que hoje era o dia do psicólogo, desculpem. Então, a minha formação também, a minha formação universitária, que eu iniciei em Buenos Aires, de onde eu sou, foi também na psicologia.
Depois eu comecei a minha... paralelamente começou a minha formação em psicanálise, e eu vou lhes falar de algo que tem a ver com crianças e adolescentes, né? Um trabalho de reflexão que ainda não está concluído, e que justamente eu coloco para conversar, para poder avançar. Eu tenho começado a minha prática com o atendimento de crianças e adolescentes, e sempre eu tenho na minha clínica crianças e adolescentes que me permitem continuar aprendendo sobre a particularidade dessa clínica. Me interessa muito, gosto muito de atender adolescentes, gosto muito de poder fazer alguma coisa para ajudar nesse momento de impasse da vida, de encruzilhada fundamental, então agora se apresenta como um tema também assim candente, a questão do gênero. Vocês colocaram um título para convocar a essa conversa de hoje, adolescência e questões de gênero. As questões de gênero, elas, vamos dizer assim, elas existem desde que a gente começou a estudar Freud, né? Mesmo que isso não pareça dessa forma, porque vocês sabem que os estudos de gênero, eles começaram a ter uma força a partir dos anos 60, 70, nos Estados Unidos. Mas eu não vou fazer uma história desse assunto aqui. Vocês podem encontrar material que eu posso recomendar para vocês. Tem um livro que se chama O Ser e o Gênero, Homem e Mulher depois de Lacan, de Clotilde Leguiu. Depois tem um livro que se chama Mais Além do Gênero, O Corpo Adolescente e Seus Sintomas, que é publicado também em português. Ambos estão em português. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu tenho trabalhado muito com eles. Tem uma das responsáveis é Cristiane de Freitas Cunha, que agora ela é a atual coordenadora do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade aqui no Brasil. E um outro livro que é recente, que se chama O Adolescente Especialista de Si e a Tessitura de uma Rede sob medida, da Janela da Escuta. Recomendo muitíssimo esse livro, é um livro enorme, mas vale muito, muito, muito a pena. Tem uma conferência do Domenico Coscienza, que se chama Tempos Lógicos da Iniciação Sexual na Adolescência, que eu recomendo muito para vocês, entre muitos outros artigos e materiais clínicos. Eu tive a sorte de ser convidada para publicar aqui. Tem um trabalho meu que é sobre a construção, o infantil e a construção do caso clínico, onde tem uma vinheta clínica de um caso de uma adolescente. Então, estamos aqui para conversar sobre este assunto, que é o tema do gênero. E, então, eu vou ler para vocês um trabalho que eu tenho escrito. Podemos conversar depois, porque, bom, pode ter alguma coisa que seja um pouco teórica, que eu posso também
explicar, conversar um pouco mais com vocês. Então, eu vou passar a leitura do meu texto e depois eu espero que a gente possa conversar. Um minutinho. Então, o título do meu texto, que vou compartilhar com vocês, é Crianças e Adolescentes no Mercado das Identidades de Gênero. Crianças e Adolescentes no Mercado das Identidades de Gênero. A gênero. Como ponto de partida, é importante dizer que na psicanálise, os homens e as mulheres são, e tão somente, seres de discurso. Quer dizer que numa análise de orientação lacaniana, homem e mulher são semblantes e não têm outro ser que o da linguagem. Portanto, não há uma definição de ser homem ou mulher fora da linguagem, fora do discurso. O que existe é uma possível definição de homem e de mulher ao nível do simbólico. Inclusive, ao nível da imagem, as definições implicam marcadores sociais que não são, senão, significantes. Portanto, não são tampouco os caracteres secundários do corpo do sujeito, nem os do objeto da escolha sexual, os que definem sua posição de gozo, sua posição sexual. Seguindo Marielle Lembrus, no livro Lo Femenino, é um livro que está publicado em francês e em espanhol. Então, no livro feminino, Lo Femenino, é assim como abordamos o que os outros discursos chamam de gênero, mas desde um discurso, o analítico, que é a gênero, entendido como um equívoco que implica o sem gênero, mas não sem o objeto, não sem o sexual, não sem o corpo e seu gozo. No excelente livro de Miquel Bassols, um psicanalista espanhol, que fora presidente da Associação Mundial de Psicanálise, o livro A Diferença Sexual Não Existe no Inconsciente, encontramos que para a psicanálise o sexo é diferença absoluta, não relativa entre gêneros. A diferença absoluta responde a uma lógica que não é binária, mas a uma lógica que é a do objeto A. Por isso, dizemos que é agênero. A lógica binária implica uma reciprocidade entre pares, entre gêneros, relativa a diferenças significantes. O objeto A não se define por nenhum gênero, nem tampouco por nenhum sexo em jogo nas diferenças relativas. É um objeto assexuado que faz a lógica do gozo, do corpo do gozo e do gozo sexual, fundado no um do gozo, sem outro. Onde começa o campo do gozo, onde se decide a posição e experiência de cada ser sexuado, acaba o binarismo, pois é um campo de uma lógica que está além da lógica fálica. Uma lógica da singularidade que leva em conta aquilo que faz objeção à ideia de norma, fundada na lógica binária. Leva em conta o objeto assexual, que está como causa da escolha e da posição de gozo do sujeito. A sexuação, mais além do gênero suposto do sujeito, esse objeto A é um objeto fora da norma, queer,
inclusive. E transidentitário, que habita no falacer como alteridade irredutível, como diferença absoluta, sem simetria nem reciprocidade possível. Segundo ponto, não há relação sexual, há um dizer. Hoje temos em vários países do mundo uma lei sobre a identidade de gênero que permite a mudança de identidade e facilita a via para as transformações no real do corpo. Assim, com frequência, se aplica, desde meados do século passado até hoje, um dispositivo de saber sobre o que são o homem e a mulher na abordagem de crianças e adolescentes que consultam centros que tratam da chamada disforia de gênero, que dentro de um ideal normalizador reafirma a medida fálica ao negá-la. Acompanhamos o debate do Ano Trans, impulsado por Jacques Alain Miller, que tem permitido a participação de colegas experientes debatendo sobre a disforia de gênero aplicada na Europa em crianças e adolescentes. Os debates não foram apenas sobre os documentários que circulam e que vocês devem conhecer, e se não, é muito interessante vocês poderem conhecer. Os documentários de Trans Train, A Pequena Garota, e outros. Então, os debates não foram apenas sobre esses documentários, mas também desde a experiência clínica. Não se trata de importar a questão trans, tal como está acontecendo na Europa, mas de uma leitura que nos permite também situar as nossas particularidades sociais, locais, onde estamos trabalhando o tema de forma sistemática e organizada já há vários anos no contexto do Observatório de Gênero, Biopolítica e Transsexualidade da FAPOL, tal como mencionou a Marta. Elisa Alvarenga, uma psicanalista aqui no Brasil, em uma atividade da Escola Brasileira de Psicanálise, situou de maneira rigorosa a questão de por que falamos. E dizia, há um dizer porque não há relação sexual. Vamos ver que lugares para o dizer desses sujeitos submetidos ao discurso cientificista e, me atrevo a dizer, anticientífico, onde até os corpos de crianças e adolescentes que apresentam mal-estares com o sexo e o gênero se tornam um objeto do mercado. Outro subtítulo, autoritarismo científico. A entrevista de Miquel Bassols, psicanalista espanhol, como já les disse, ao científico Javier Peteiro, pode nos elucidar sobre o contexto em que temos que ler os tratamentos que são oferecidos hoje para crianças e adolescentes diagnosticadas com a disforia de gênero. O autoritarismo científico, título do livro de Javier Peteiro, esclarece para nós questões fundamentais. Primeiro, que o discurso autoritário se reveste hoje de uma aparência de cientificidade. E temos, assim, o cientificismo, que faz um uso da ciência como crença, que parte de uma má crença que conta com os efeitos de sugestão autoritária produzidos a partir de uma divulgação científica na qual é imperativo acreditar. Confundir uma hipótese, ainda sem total comprovação, com uma tese, para Peteiro, é anticientífico.
E se nos interessa, é porque diz algo que está em absoluta relação com o nosso debate. Ele diz que o biologicismo faz isso, confunde hipótese com tese, ou seja, divulga e deixa que se acredite numa hipótese como uma verdade científica comprovada. E a razão é que está em jogo uma aliança com o mercado. Vivemos na era do cientificismo, diz este científico, Javier Peteiro, que surgiu na passagem da era científica à da tecnociência, marcada por uma íntima relação com o mercado. Surge assim o cientificismo mercantil, em que a ciência se dedica a fabricar o possível e a vendê-lo. Se hipóteses não comprovadas se divulgam para se tornarem em crença, diz o científico, é porque elas vêm preencher um vazio causado pelo fim das grandes narrativas e o declínio das crenças religiosas. Citando Chesterton, dirá que o problema de não acreditar em Deus não é que não se acredite em nada, e sim de que possa se acreditar em qualquer coisa. Assim, o cientificismo opera um reducionismo epistemológico e ontológico que exclui o sujeito em campos como a medicina e o mundo psi. O ensino de Jacques Lacan nos diz que cada falacer é um poema que se escreve no inconsciente. No reducionismo extremo, segundo Peteiro, um poema não seria mais do que uma série de palavras, algo explicável como uma sequência de bits ou uma concatenação de átomos. Assim, tudo pode se medir, mensurar, objetivizar desde uma linguagem instrumental, operacional, onde temos um uso do saber reduzido exclusivamente à informação, o que implica a promessa de um saber absoluto oferecida pelo outro autoritário que deixa o sujeito na impotência. Nessa operação, não há lugar para a contingência e a insondável decisão do ser, que implica o sujeito de uma escolha que é irredutível. Tudo isso se deixa fora, mas não sem o retorno no real e também no real da ciência, como observava Soros. Ou seja, que, ante o sonho cientificista, ainda podemos contar com a insistência do sintoma, posto que definitivamente a ciência não pode explicar um poema. Outro subtítulo: o empuxo à escolha, entre a antecipação e a precipitação. Como temos podido acompanhar em textos elaborados e em Lacan Web Television, colegas da Associação Mundial de Psicanálise se posicionam no debate em torno à questão trans, e em particular sobre o que afeta crianças e adolescentes. Podemos ver como questionam categorias do DSM, como a da disforia de gênero, que passam por cima da causa sexual inconsciente do sintoma. E se pode afirmar que, apesar do DSM, com ou sem ele, a sexualidade faz sintoma. A questão é qual lugar para a palavra na transição e detransição que se pode ler a partir dos documentários referidos e da própria clínica psicanalítica. 1. As crianças não são escutadas. 2. Se constata que há um forçamento da identidade sexual quando a criança ainda tem o dizer frágil sobre seu ser. Forçamento sustentado no diagnóstico do DSM
e que não leva em conta o tempo para compreender do sujeito. 3. Há uma precariedade da palavra, há silêncio, isolamento do sujeito. Há o sozinho, podemos dizer, refém do autoritarismo científico. 4. A palavra é reduzida à comunicação de uma mensagem, o que implica na rejeição do inconsciente. O trem louco da disforia é lançado a alta velocidade sobre um trilho de falsos fundamentos que, no entanto, tem efeitos no real dos corpos que embarca. Trata-se de obter um rápido consenso para iniciar as intervenções nos corpos. Não há tempo para um diagnóstico e suas sutilezas. Já se parte de que é preciso responder a um problema e que esse problema é a identidade de gênero. Não há tempo para dúvidas. Não há tempo nem espaço para tratar sobre o amor, nem sobre a vida sexual dos clientes. Se embarca no pressuposto de uma pessoa aprisionada em um corpo incompatível com a sua identidade de gênero. Vou retomar isso depois. E, como tudo o que está atrelado ao mercado, contém a promessa da felicidade suposta a se encontrar iniciada a viagem rumo a uma transnormatividade que alcançaria a concordância do indivíduo com o corpo, de um indivíduo reduzido a seus comportamentos, movimentando-se apenas como uma imagem entre outras imagens. Miquel Missé é um sociólogo e ativista trans espanhol que escreveu um livro muito interessante, que recomendo também, que está em espanhol, que se chama A la conquista del cuerpo equivocado. Ele irá questionar o discurso, nesse livro, ele irá questionar o discurso do corpo equivocado, que dá sustentação e legitimidade às demandas de mudança corporal. Também irá questionar o pressuposto de uma harmonia com o corpo que se obteria pela via das intervenções no corpo. Nesse livro, que ele diz ser uma carta de amor que escreveu com seu corpo, ele diz, uma carta de amor que escrevi a mi corpo, a seu corpo. Critica uma deriva individualista e inclusive neoliberal da transição de gênero, na qual o corpo seria um objeto de consumo, e destaca o que ele chama de uma patologização que volta reciclada, ancorada numa concepção essencialista e biologicista das neurociências. Nos interessa, nesta oportunidade, pensar algumas questões do capítulo 5 desse livro, que se chama Cavalos de Troia, Cavallos de Troia, onde o autor irá abordar de uma forma crítica os tratamentos de crianças e adolescentes diagnosticadas com disforia de gênero. Desde sua leitura sociológica, irá mostrar com exemplos como crianças pequenas são submetidas a um forçamento de uma certeza sobre a mudança de gênero, de como desde a teoria da antecipação a problemas ainda inexistentes, leva algumas mães à questão do congelamento de óvulos de crianças de 5 anos que questionam o gênero. De famílias que são colocadas sob a espada de Damocles para decidir a hormonização dos filhos adolescentes ante a ameaça iminente do suicídio, hipótese tornada tese em relação aos jovens que não conseguem aceder ao tratamento de mudança de gênero. O que temos, então, é uma pressão
para entrar nos tratamentos de mudança de gênero entre uma antecipação e uma precipitação, onde não tem lugar um tempo para tratar das dúvidas, das interpretações singulares sobre a própria experiência como ser sexual. O próprio Miquel Misé irá oferecer um testemunho de sua transição iniciada na adolescência e o papel da família, que 15 anos depois irá reconhecer de total importância. Destaca a palavra do pai, cito, abre aspas, eu só quero ser teu contraponto, para que saibas que sempre podes mudar de opinião, que sempre podes voltar atrás. Fecha aspas. Dirá que a fala do pai abriu uma janela imaginária para deixar entrar uma luz e que se conseguiu pensar e duvidar sobre sua trajetória trans, se conseguiu pensar por um segundo em conquistar seu próprio corpo de novo, foi em parte porque um dia uma pessoa lhe disse que queria ser seu contraponto. Misé, ele mesmo não contrário aos tratamentos de hormonização, adverte sobre a necessidade de um tempo para dar lugar às dúvidas, para construir um relato singular sobre o imaginário em jogo, fora da narrativa do corpo equivocado, para que se possa conduzir o sujeito a uma conquista do próprio corpo, em um movimento de resistência aos que ele chama de ladrões de corpos. Nos nossos trópicos, a questão dos tratamentos com crianças e adolescentes submetidos ao diagnóstico de disforia de gênero não é muito diferente. A diferença, talvez, é que ainda falta um debate sobre essa oferta e suas consequências. Nos inícios do trabalho do Observatório de Gênero, em 2017, ofereci, em parceria com Leni Mrech, uma psicanalista colega, membro também da EBP, na Universidade de Educação da USP, um curso de extensão que chamei de O Sintoma Trans em Crianças e Adolescentes, que surgiu como um interesse depois de uma longa entrevista que realizei com o coordenador do ambulatório de transexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, que desde 2010 recebe crianças e adolescentes com questões de gênero. O ponto de partida é uma concepção biologicista. Em nome da ciência médica, se serve da disforia de gênero e da promessa da felicidade para tratar e indicar quando deve ser feito o bloqueio da puberdade, quando o início da hormonização, e que prepara o sujeito, o que prepara o sujeito transexual para o objetivo que é a mudança de sexo pela via das cirurgias depois dos 18 anos. Então, vemos que o protocolo é o mesmo. E esse centro que recebeu a primeira criança trans do Brasil, que realizou a mudança do nome na justiça. E foi motivo de muita divulgação nas mídias. O próprio coordenador faz a entrevista inicial com crianças e adolescentes com uma duração de 15 minutos, para determinar que se trata de um problema de gênero, se é menina ou menino, e que deve-se proceder a uma mudança de gênero, começando pelas orientações de condutas da família, seguido do bloqueio da puberdade, etc. Trata-se de um serviço de uma das cidades mais importantes do Brasil, serviço onde a psicanálise não tem lugar, onde não há lugar para considerar a insondável decisão do ser, posto que não se trata de escolha nenhuma em jogo.
Trata-se de um corpo biológico onde o cérebro já determina, desde a gestação, se haverá em desenvolvimento um indivíduo homem ou mulher. Assim como esse centro, existem outros semelhantes no Brasil. No entanto, existem lugares em que é possível um trabalho orientado pela psicanálise desde uma posição íntima, como, por exemplo, o do projeto de extensão Janela da Escuta, que eu mencionei já quando recomendei esse livro, Janela da Escuta, o adolescente especialista de si e a tessitura de uma rede sob medida, que tem vários casos de adolescentes que chegam com questões em relação ao gênero e ao sexo. Então, nesse projeto de extensão Janela da Escuta, que se inscreve na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e no CIEM, no Centro de Estudos da Criança e Adolescente, onde desde um lugar alfa, uma equipe interdisciplinar tece a rede que abriga o que escapa às práticas protocolares e faz possível escolher e acompanhar adolescentes trans que consentem com a palavra para construir soluções singulares que podem prescindir ou não de uma intervenção de hormônios e até cirúrgica, mas fora de protocolos padronizados desde a disforia de gênero. Bom, então, esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês, para conversar. E, bom, vamos ver Isso. o que surge. Antes de Muito obrigada. Nós que agradecemos, Blanca. Antes, quem tiver questões, quem tiver comentários, já pode levantar a mãozinha. E aí, mas antes de alguém falar, eu fiquei pensando, na verdade, porque a Organização Mundial de Saúde mudou, você falou do DSM, mas o pessoal, principalmente o pessoal que trabalha com plano de saúde, trabalha com o CID. Hoje nós estamos na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, mas já saiu a CID-11. E a CID-11 é interessante que eles modificaram. Antes isso era tido como um transtorno de identidade de gênero. Hoje eles mudaram e nomearam de incongruência de gênero. E aí fiquei pensando o que queria modificar, porque acharam que era uma grande revolução, tirar isso dentro do transtorno e colocar dentro de uma incongruência, que acreditam que é uma evolução justamente no sentido de que é descrita como um sentimento de angústia vivenciado quando a identidade de uma pessoa entra em conflito com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Mas aí nascem umas questões da nossa prática, porque eu fico pensando nas próprias crianças, e aí vendo exatamente a questão da crianças muito jovens, e aí a gente tem casos, inclusive, eu estava lendo sobre alguns casos sobre isso, e imagina a Lori Duron, que tem um livro sobre a questão da mudança do filho, que aos 2 anos se identificou com uma Barbie. E aí, depois de 3 anos acompanhando, fiquei pensando que ela decidiu que o filho dela era uma menina e não um menino. Aí eu fico pensando o que tem na nossa prática, no sentido de que a gente perde totalmente a parte simbólica do brincar da criança. Parece que isso passa a não existir, entra no real. E, na verdade, existe um determinismo cultural, um determinismo do outro, para dizer quem é o menino e a menina, e quando é que entra dentro de um conflito de gênero aí, inclusive para retardar a puberdade.
No meu consultório, na verdade, não tem casos disso, mas eu acho que quem atende por plano de saúde, essas clínicas, já tem outros casos aí para compartilhar com a gente. E fiquei pensando também, Blanca, que corpo é esse que tem que ser modificado? Que sujeito é esse que tem que modificar esse corpo dentro deste conflito de identidade? Se poderíamos falar mais sobre isso. E as mãozinhas já podem levantar, inclusive com comentários da prática de cada um. Posso só... Vocês que sabem como coordenar, não sei se eu devo esperar outras intervenções, melhor recolher algumas questões para que a gente possa fazer circular um pouco a palavra. Eu já falei bastante, mas eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, enfim, algum efeito da minha fala e da experiência de vocês. Gisele, pode falar. Bom dia. Então, eu fiquei pensando em relação a esse nomes, detalhe que... pode, tá? Desculpa, viu? Desculpa. Bom, vou falar de modo geral. Então, eu percebo assim que as questões que são trazidas em relação a cores, né? Vermelho, rosa, vermelho, rosa. E aí eu fiquei pensando até que ponto isso pode dar um indício, né? Na vida, na adolescência, em relação a questões de gênero, porque os pais já alegam, já acham que tem alguma coisa a ver. E assim, eu acho que é muito precipitado a gente pensar em alguma coisa quando você atende uma criança. Ah, porque escolhe a cor X, Y, Z? Ah, essa criança... Então, você percebe que a demanda não é tanto da criança em si, eu percebo que é a demanda dos pais que já têm se introjetado por uma mídia, uma sociedade, as questões como elas são encaradas, como elas são vistas, e você percebe mais uma demanda propriamente dos pais que é exatamente o que a criança está trazendo para a gente ali no consultório, né? Então, quando falar essa criança já tem alguma coisa, eu não sei se tem. Eu não sei até que ponto isso já está enrustido dentro dela, ou a sociedade ou próprios pais contribuem para que aquilo dê andamento da forma que pode ser. Então, isso eu tenho dúvida quando você atende, você faz uma entrevista com os pais, que os pais trazem já isso enrustido dentro deles, né? Então, eu acho que a sociedade, a cultura, a mídia, ela também pode ter uma tendência, uma criança, um adolescente, mas eu acho que a sociedade em si, ela contribui bastante nessas questões, porque eu acho assim, existe um sintoma, o que está por detrás daquele trans, né, daquela situação, daquele adolescente, é um sintoma? É um sintoma, mas que muitas vezes o que está por detrás disso, o que houve a contribuição para o adolescente, ou mesmo a criança já está seguindo aquele caminho, que muitas vezes eu não acho que é aquele caminho. É o que eu penso, né, Blanca? Sim, ok. Eu vou ouvir outras intervenções e depois... Sim. Kênia. A Ana queria falar. Pode falar, Ana, antes de mim, aí depois porque o meu é um comentário, na verdade. Tá bom. Tá, na verdade, eu acho que eu ia complementar mesmo o que a Gisele está dizendo, porque eu acho que hoje em dia a mídia coloca muito, né, nessa questão, existe muito essa teoria queer que entra, né, a criança trans, o adolescente trans, e aí acaba atropelando um pouco, né, as questões mais intrínsecas, e é isso que a Gisele falou, até que ponto um menino gostar de rosa quer dizer que ele é menina, né? Eu acho que existe muito, né, essa questão da angústia dos pais, que eu acho que eles acabam projetando na criança, né? E é isso, aí vira um negócio, não, a criança é trans, existe criança trans, mas será que existe criança trans? Eu acho que não, na minha opinião, não existe criança trans, eu acho que um exemplo muito claro, eu acho que
Pegando o exemplo, lembra da filha da Angelina Jolie, que colocaram na mídia, ela gostava de se vestir de terninho, gravata, como um menino, né? E a Angelina Jolie, como mãe, né, deixava, enfim. E a mídia caiu em cima, nossa, a filha da Angelina Jolie é trans, trans, trans. E aí hoje você vai ver, hoje ela usa vestido, cabelo comprido. E aí até que ponto, sabe, a gente existe algo assim, algo, mesmo na medicina, né? Acho que tem uma questão, né, dos médicos intervirem, não, você é menino, então existe uma mutilação dos corpos. Eu acho que isso é muito complicado. Você mutila corpo de criança, mutila corpo de adolescente. Será que é necessário, né? Eu não acredito em teoria trans assim. Enfim, minha opinião. Eu queria só destacar um ponto do texto, Blanca, que eu achei muito interessante quando você fala assim, que a questão não é essas, né, não é o trans, né, não é talvez o significante, mas a questão é o lugar da palavra nessa transição. Então, a palavra que se dá para a criança. Então, você fala assim, as crianças não são escutadas, né? Então, imagino, numa entrevista de 15 minutos, como essa que você nos trouxe aqui, não é possível escutar a criança na subjetividade, né? Como um sujeito. E se constata que há um forçamento da identidade sexual quando a criança ainda tem um dizer frágil sobre o seu ser, né? Que é exatamente isso que elas estão dizendo. Quer dizer, será que isso já se determina na infância? Ou mesmo na adolescência, né? Que é uma fase em que tem tanta, vamos dizer assim, esse encontro com a questão da sexualidade, com os enfrentamentos da relação com o outro, e tantas experimentações também, né? Uma sociedade em que tudo é possível, né? E 3, você colocar uma precariedade da palavra, a silêncio, isolamento do sujeito, ao sozinho, podemos dizer, refém do autoritarismo científico. 4, a palavra é reduzida à comunicação de uma mensagem, o que implica na rejeição do inconsciente. Então, eu queria só destacar essa parte do seu texto. Eu aqui tenho acesso ao texto, né, gente? Então, sou privilegiada, mas se você depois pudesse dizer algo sobre isso, eu acho que esse é uma das partes mais legais, assim, importantes do seu texto. Obrigada. Ok. Esta mocinha que está no Samsung, que não sabemos o nome. Oi. A Pode Keila, falar. acho que veio sem o nome. Pode falar. Bom dia a todos. Como Eu também é ia o falar nome? exatamente isso que a Keila. E Blanca? Keila. Eu ia falar exatamente isso que acho que a Kine acabou de falar. Eu achei muito interessante a frase da Blanca quando ela fala a janela da escuta, né? Porque eu estou com um caso assim, fiz 3 sessões, uma com a mãe e 2 com um adolescente, dessa questão de trans, e ela não consegue falar com a mãe. Minha mãe fala que é minha melhor amiga, mas quando eu vou começar a falar qualquer coisa sobre o assunto, ela fala, para com isso, não fala disso, essas coisas, é coisa da sua cabeça. E na sessão, eu fiz 2 sessões com ela. Na primeira sessão, ela disse que ela não conseguia verbalizar. Então, na outra sessão, ela disse que me escreveu uma carta de como é difícil falar sobre isso, como é difícil tentar falar com os pais ou com alguém, ela se sente sufocada, ela não consegue falar. Então, eu achei muito interessante esse tema, como o livro A Janela da Escuta, porque a questão é assim, é trans ou não é trans? Mas não o que tem por tudo isso, as dúvidas, os medos, a angústia, sabe, da criança ou adolescente ser escutado em toda essa questão, o que ele está sentindo, como que é, sabe, ter uma confiança para poder falar sobre os seus sentimentos, suas dúvidas, sobre os medos, essas questões. Eu achei muito interessante essa parte. Obrigada, Keila. Obrigada a vocês.
Alguém que está com Moto G. Seu microfone está fechado. Olá, meu nome é Maria Luísa, não sei por que que apareceu isso aí, não sei colocar, achei que ia aparecer o nome. Mas, assim, o que eu queria, assim, na verdade, em primeiro lugar, né, agradecer muito a Blanca, acho que ela trouxe pontos fundamentais aí de discussão, né? E eu acho que a gente realmente tem que aprender muito ainda, né, sobre o assunto. Mas o que eu queria trazer, assim, é uma questão que tem me vindo muito, porque a gente tem assistido uma verdadeira epidemia entre os adolescentes, questionando, né, a sua identificação sexual, então se parece assim que tem um número muito grande, de repente, de adolescentes que se dizem bi ou que se dizem gays e lésbicas e tal, né? E aí eu queria trazer uma questão assim que às vezes eu tenho me perguntado até que ponto, né? Também a gente não pode pensar numa identificação histérica, sabe? Numa questão assim que tem uma certa um eco, né? Um eco, uma imitação, né? Eu fiquei pensando muito naquele texto do Freud que ele fala daquela moça de um pensionato que recebe uma carta de um namorado e tem uma crise lá de ciúmes e aí todas as moças, né, têm uma reação parecida. Então, eu acho que não é só isso, claro, eu quero deixar bem claro que a questão é muito maior do que isso, eu só estou trazendo um ponto, né? Por que que tantos adolescentes, assim, se perguntam e começam a colocar em dúvida, né, a sua identidade de gênero? Era essa a minha questão e assim, assino embaixo com relação a todas as outras questões que foram colocadas e os comentários que eu acho fundamentais mesmo. Obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Mais um, Blanca. Rosa? Seu microfone está fechado. Ops, ops. Obrigada, Blanca, pelo tema que você trouxe, que é realmente muito importante. Na clínica, como a Marta falou, realmente por convênio aparece realmente bastante os casos, lá temos alguns, eu não tenho nenhum caso de trans, mas o que tem aparecido para mim são os casos realmente que eu tenho até trabalhado recentemente, das mães angustiadas com as roupas dos filhos, né, assim, tentando fazer as filhas usarem uma roupa muito feminina e não pode usar blusão, não pode usar calça larga, não pode usar, porque quer que esse feminino apareça de alguma forma e como uma angústia mesmo de que essa filha se torne trans ou lésbica, né? E não tem uma escuta para este adolescente, né? Assim, e a adolescente, no caso, não está nem pensando nisso, né? Assim, a preocupação dela é em ter amizades, e ainda viver esse momento, e não está ainda nem preocupada, né? Com se ela vai gostar de menina ou menino, se vai ser trans, e ela tem, né, assim, tem amigos trans. E os pais, no geral mesmo, assim, vão afastando os filhos dessas amizades que já estão ali trocando nomes, né? Assim, os pais não querem e tem uma angústia muito desse familiar. Então, a questão, o que eu fiquei pensando mesmo é nessa questão da escuta. E na escuta também do profissional na clínica, que aí vai ter que escutar esses pais e escutar esse adolescente, para poder entender realmente, o adolescente ou a criança, né, como esqueci o nome dela, que trouxe, de que a dúvida se realmente o menino, a criancinha já é ou não, só
né? Assim, se ela já está nesse caminho. Então, é uma escuta muito delicada. Eu acho que é esse o momento que nós estamos na clínica, né? Assim, de poder escutar os dois lados, é a angústia que os pais estão vivendo, né? Assim, fazendo os adolescentes sofrerem muito com isso. Pois então, assim, o que eu fiquei pensando, que é um pouco de tudo que falaram, e de que realmente a clínica tem recebido bastante. E como lidar com isso, né? Como os profissionais se prepararem para esse trabalho que é muito importante nesse momento. É isso. Ok, Blanca. A Karen Fraga no YouTube, no chat, pergunta se poderia repetir os 4 pontos da fala da Blanca. Blanca, já podemos? Tem um comentário aqui no chat. Quer que leia? A Ludmila Mourão fala: muito importante pensar que não há harmonia em se tratando de corpo, como a Blanca colocou. E isso não se restringe à questão trans. Parece um grande desafio hoje sustentar isso. Bom, agradeço muito, muito todas as intervenções, porque verdadeiramente são algo que reverberou do meu texto. Né? Para começar, então, para não fazer uma espécie de perguntas e respostas, vou responder um pouco, vou comentar, em geral, todas as questões que foram colocadas, porque houve vários pontos que foram se repetindo, como questões para considerar em relação à nossa prática clínica, que é isso que nos interessa. Não nos interessa uma visão sociológica sobre o assunto, mesmo que a gente sim se importa com o que um sociólogo tem para dizer, ou com um médico tem para dizer, ou alguém que trabalha em relação ao direito tem para dizer, porque esta questão não se circunscreve à nossa prática clínica, ela transita, para utilizar também esta palavra, ela transita por outros discursos, como vocês bem disseram, o discurso social que está presente e que tem uma força, que tem muita influência nos pais, por exemplo, como vocês bem destacaram, o discurso médico, o discurso da medicina, que tem uma intervenção sobre esses corpos, e que tem uma intervenção desde uma concepção singular, particular, em relação à questão do sexo, da sexualidade no ser humano. E, por outro lado, também tem a importância do discurso jurídico sobre a questão das identidades. Isso, vocês sabem que aqui no Brasil tem um projeto de lei sobre identidade de gênero que está engavetado faz quanto? Mais de uma década. Esse projeto de lei é uma cópia da lei de identidade de gênero da Argentina, que está em vigor há muito tempo. Mas, mesmo sem lei, existem os recursos à lei de alguns sujeitos que vão lutar pela sua identidade de gênero, identidade civil, vamos dizer assim. Não sei se tem alguém aqui que possa me corrigir. A identidade que a gente tem perante a lei. Por exemplo, para trocar o nome.
existe sim esse recurso possível, vocês sabem disso. E também tem outras posições, desde o ponto de vista jurídico, para, por exemplo, proteger essas pessoas que são segregadas e que são violentadas com muita frequência. Então, vemos que por isso que me parece muito interessante o trabalho do Janela da Escuta, porque é um trabalho multidisciplinar onde se recebem adolescentes que às vezes eles vêm enviados pelo juiz, às vezes eles vêm enviados pelos médicos, onde tem todo um tratamento de um cuidado desse jovem, dessa criança, em um trabalho interdisciplinar, onde a escuta não é uma exclusividade da psicanálise. Tem psicólogos, psicanalistas dispostos, sim, a uma escuta singular, clínica, que se diferencia das outras, sim, que tem vamos dizer assim, não é apenas a escuta de uma confissão, de uma determinada tendência em relação à escolha sexual, e vou dizer por quê. Também tem a escuta que é possível desde a medicina. No meu texto, eu fiz uma crítica aos protocolos médicos, onde o que interessa é cumprir com esses protocolos que se recebe a criança, porque se parte de uma hipótese que é transformada em tese de que tem um problema de gênero e que o que acontece é que a criança ou adolescente está aprisionada em um corpo equivocado. Essa é uma narrativa, como eu trouxe assim um pouco rapidamente a partir da leitura do livro do sociólogo Miquel Misset, onde é uma construção, é uma narrativa que é uma construção discursiva, que é preciso ver de onde que isso vem. Quer dizer, e equivocado em relação a quê? E o que se pretende fazer com esses corpos equivocados? Se pretendem que esses corpos se adaptem a o que, vamos dizer assim, de novo, em relação a uma norma. Por isso que se discute muito esta questão do o passing, que se chama o passing, essa transformação, por exemplo, do corpo. Quando alguém faz essa transformação do corpo, os comentários podem chegar a ser: você ficou perfeita, nem se nota que é trans. Por exemplo. Não, então, isso é muito importante, porque, quer dizer, está essa narrativa do corpo equivocado que tem que ser corrigido para ser adaptado ao que é aceito dentro das normas protocolares, dentro das normas do que, vamos dizer assim, seria o correto. O rosa para as meninas, o azul para os meninos. E o que diz Miquel Misset, que eu achei assim muito, estas entrevistas que eu tenho trabalhado, que vocês podem acessar pelo YouTube esses documentários, é que se transforma o corpo em uma imagem que circula entre outras imagens. Mas então,
De que corpo se trata? Essa é uma pergunta que insiste nas intervenções de vocês, né? Que eu acho que é muitíssimo importante. De que corpo se trata esse corpo que tem que ser modificado? Né? Certamente não se trata apenas de um corpo ao nível da imagem, ao nível do imaginário. Né? Se trata, como eu disse no início, de um corpo, de um falacer. Não é um corpo de um macho ou uma fêmea. Se trata de um corpo de um ser falante. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque esse corpo, necessariamente, ele é afetado pelo que vem do outro. Ele traz a marca do outro. Do outro, fundamental, do outro primordial, que são os pais, para começar. E do outro também, dos discursos no qual o sujeito vive. O discurso da escola, o discurso social, o discurso médico. Então, por isso que é muito importante, e vocês destacaram bastante, como qual o lugar, me parece que essa é a pergunta, qual o lugar para a angústia dos pais? Que fazer, que lugar para os pais? Porque neste trabalho de investigação que eu estive fazendo, o que vemos nos protocolos, não há lugar para ouvir, vamos dizer assim, sim, para dar certo lugar, para dar um lugar para essa angústia dos pais, para poder interpretar algo que tem a ver com o que acontece com a criança, com o adolescente. Quer dizer, para dar um lugar ao desejo do outro. Esse outro que espera alguma coisa dessa criança, desse adolescente. Os adolescentes, eles estão em um momento, como vocês já sabem, de uma delicada transição. Eles são, poderíamos dizer assim, trans, por essência, essencialmente trans. Eles estão em uma delicada transição. Isso que significa? Significa que é um momento onde todas as identificações, elas balançam. As identificações que serviam, nas quais eles se apoiavam na infância, isso vacila e isso vai mudar. Então, necessariamente, ele se encontra com um vazio de identidade. Um vazio de identidade que é próprio de todo sujeito falante. Então, ante esse vazio de identidade, ele é vulnerável para se identificar com aquilo que ele encontra no campo do outro, no campo do social. Ele é vulnerável porque ele está em um momento de separação do outro paterno, do outro parental. Está num momento e ele se revela com aquilo que ele considera que é obsoleto, que vem desse outro parental, que era a sua base durante a infância. Então, o que acontece? Pode ser, como diz Daniel Roy, num texto que se chama Trans, Sexo e Gênero na Idade da Infância, que está nesse livro que eu já recomendei, mas além do gênero, o corpo adolescente e seus sintomas. Ele vai dizer que esta identificação com o significante trans na adolescência pode vir para um sujeito particular
como um modo para ele colocar em suspenso, para ele colocar em suspenso a sua definição como ser sexuado. Ele coloca isso em suspenso, não quer saber do assunto. E às vezes esse término trans permite ele quer dizer, o término trans e todas aquelas derivações que tem. Por exemplo, eles se dizem não binários, etc. Achando que, dessa forma, eles podem se livrar um pouco da angústia de ter que tomar uma posição como ser sexuado. Então, é uma saída sintomática. É uma saída sintomática. Uma saída que precisa ser trabalhada. Por isso que é importante ter alguém que possa ouvir nesse sujeito em transição quais são as dúvidas, quais são qual é o imaginário que habita ele e que relação ele tem com seu corpo, o que ele rechaça, quais são os medos, enfim, todas estas questões que não necessariamente definitivamente não são uma exclusividade daqueles sujeitos que, sim, pode ser que tenham uma certeza de que eles precisam fazer uma mudança de sexo e de gênero. Digo isso porque tem muitos adolescentes, desde que eu comecei a minha prática, que se apresenta que se encontram numa encruzilhada em relação ao corpo, em relação ao gênero, em relação ao sexo. Isso é algo que Freud já nos mostrou com o caso Dora. Quer dizer, em Dora mesmo podemos ver essa coisa trans, quando se falou aqui da questão da identificação histérica. Bom, certamente há toda uma pergunta que se repete, que se reitera na nossa clínica, independentemente da idade. Sou homem? Sou mulher? Sou suficientemente homem? E que são questões ou pessoas que têm um absoluto temor de se tornar homossexual, por exemplo. Às vezes não tem que alentar essa fantasia. Às vezes depende do caso. Na neurose obsessiva se apresenta com frequência esta questão. E é preciso uma escuta delicada, é preciso uma escuta que também não apenas deixe o sujeito, vamos dizer assim, se perder nas associações livres que não são tão livres. É necessário interpretar. Essa é a diferença da escuta analítica. É uma escuta que precisa de uma interpretação. Porque escuta muita gente. Você escuta muita coisa. Você escuta no cabeleireiro, o cabeleireiro escuta. Não, sim. E muitas vezes diz, eu sou um pouco psicólogo. Não falam essas coisas, os cabeleireiros. Quando são muito fofos. Bom, também tem, como eu disse, a escuta do médico. Às vezes a gente tem a sorte de encontrar médicos que são muito sensíveis
a existência de um sujeito naquele corpo que fala, naquele corpo que sofre. E, então, como eu disse, também tem a escuta do discurso jurídico, que muitos desses sujeitos precisam desse auxílio, desse discurso. Então, eu disse, a questão de a escuta, que isso foi algo que se reiterou aqui entre as questões. A questão do corpo, a questão da angústia dos pais, quer dizer, a questão desse outro parental, de qual lugar tem o desejo do outro quando alguém se autodenomina trans ou não binário. O que eu dizia em relação às crianças, e isso foi aqui bastante colocado, justamente de uma prudência em relação ao diagnóstico, tanto para crianças como adolescentes, porque esta questão das cores, por exemplo, se é rosa, se é azul, se gosta de vestido ou não gosta de vestido. Eu dizia no início do meu texto que esses marcadores são marcadores sociais, que não dizem nada sobre a sexualidade do ser falante. Então, é preciso tomar atenção com isso. Nós podemos saber disso. Os pais não precisam saber disso, mas nós podemos orientar os pais para eles não ficarem angustiados com esse assunto. Então, não são nem os caracteres sexuais secundários o que definem a relação de um sujeito para que ele possa tomar uma posição sexuada. Também não é isso, e a gente vê isso todos os dias. Não precisa ser um trans. Nós vemos muitas mulheres, por exemplo, eu vejo na minha clínica, que têm um rechaço ao feminino, que não sabem, por exemplo, como habitar um corpo de mulher. E isso pode aparecer no visual dessa pessoa. Você vai fazer o quê com isso? Quando você recebe um homossexual, você se lembra, ou, por exemplo, você se lembra de que Freud recebeu uma carta de uma mãe muito preocupada com a homossexualidade do filho. Não sei se você se lembra disso. E o que responde Freud? O que Freud responde, vocês precisam ir e ler essa carta, é maravilhosa. Mas o que Freud responde, podemos resumir assim: a sexualidade não se educa, a pulsão não se educa. Ou seja, há o que se chama, com Lacan, uma insondável decisão do ser. Isso não se educa. Por isso que a gente pode ver que todas essas tentativas de normativizar essas condutas por via de outras condutas não deram certo. Desde 1966, que a gente sabe do famoso caso desse caso de um menino que nasceu um menino que teve que em uma cirurgia de circuncisão houve um erro do médico e o pênis dele foi como se fala? Ele foi
ele foi estragado, vamos dizer assim, não sei, já vou encontrar uma palavra melhor. Então, esse médico, ele aconselhou aos pais, o Dr. Money, como dinheiro em inglês, se escreve igualzinho. Esse médico, ele aconselhou aos pais para que, então, criassem esse filho como filha. E ele tratou a essa criança, que mudaram o nome dele de Bruce para Brenda, trataram essa criança, de educar essa criança como uma menina. Esse foi o conselho desse médico. Então, ele tinha sessões com esse médico, que com um tratamento de condicionamento comportamental, para mudar a sua orientação sexual, de gênero. O que aconteceu? É uma história muito triste, muito que tem um final trágico, quando esse ser falante, que foi criado como menina, com hormônios, com tratamentos hormonais e muito mais, quando ele entra na adolescência, ela entra na adolescência, então ele diz: não quero saber mais nada de vocês, essa entrada na adolescência em que se confronta com os pais, não quero mais saber nada de vocês, não quero mais saber nada de esse tratamento com esse médico, e ele decide que ele vai ser um menino, vai retomar de novo o seu nome de menino e começa um tratamento de hormonização com testosterona para reverter essa situação na qual tinha sido colocado por um delirante, que foi esse médico. Esse é um caso que ele foi tomado, inclusive, pela Judith Butler, justamente para em contra de esse descuido em relação às cirurgias e aos tratamentos de redesignação sexual. Esse menino, finalmente, ele não pode, vamos dizer assim, habitar um corpo para a vida. Não, ele não consegue habitar um corpo depois de tudo isso que passou, e ele se suicida. Os pais entram depois em um litígio legal, em contra desse médico, acusando ele da morte do filho, do suicídio do filho e de todos os tratamentos aberrantes aos quais ele foi submetido, justamente partindo de uma hipótese que se fez uma tese para ele, que é justamente que se pode educar a sexualidade, que se pode partir de um corpo que está errado, para partir para um outro corpo que possa se adaptar à sociedade. Então, Freud, ele se adiantou muito a tudo isso. Vocês sabem que Freud, nesse livro sobre as teorias sexuais infantis, no último capítulo sobre a puberdade, ele vai dizer: não existe feminino e masculino em seu estado puro. Vocês podem
revisitar esse texto maravilhoso de Freud. Então, quer dizer, há uma desarmonia com isso, que não se resolve, como diz Miquel Misset, nesse livro sobre a conquista do corpo equivocado, que não se resolve necessariamente por uma mudança, no corpo. Não se resolve necessariamente. É preciso atender a que isso pode se resolver caso por caso. Às vezes é necessário para alguém que não suporta esse corpo e não suporta essa relação que tem com seu sexo, que é algo de uma angústia insuportável, que pode levar ele a uma passagem ao ato suicida. Às vezes é necessário, sim, acompanhar esse sujeito para, por exemplo, uma transição hormonal que pode apaciguar a angústia. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes também é necessário acompanhar para a cirurgia, quando o sujeito tem uma certeza de que ele precisa se transformar em um homem ou em uma mulher a partir do corpo biológico com o qual ele nasceu. Mas não é indiferente o corpo biológico com o qual se nasceu. Não é apenas a questão do gênero, não é apenas algo que tem a ver com uma mudança de cores e de roupas. É algo muito mais profundo. É algo que tem a ver com uma decisão que deve levar em conta o inconsciente do sujeito. Por isso, alguém dizia assim, eu não acredito nas teorias da transexualidade. Bom, ok. Eu acho que não se trata de tomar esta questão como uma crença. São questões que estão sendo trabalhadas desde os distintos discursos de uma maneira muito séria. Não se oferece como uma religião e não deve ser tomada como uma religião. Portanto, não se trata de uma crença. Isso também eu trouxe um pouco no meu texto. Quando não se crê mais em Deus, dizia esse científico, parece que podemos crer em qualquer coisa. Bom, então, eu vou deixar aí... Não adianta das horas, se temos 4 pessoas para falar, a gente deixa as 4 pessoas falarem, aí você conclui, e aí a gente termina, ok? Tá bom. Kênia? Oi, Blanca. Então, acho que isso que você estava dizendo, complementando isso que você estava dizendo da crença, que você tem uma parte no seu texto que você fala uma coisa interessante, que é quando uma hipótese se transforma em tese, né? E você disse isso, e o perigo é quando isso se faz muito rápido, né? Então, quer dizer, a hipótese se transforma em tese rapidamente, então não há espaço para essa interlocução dos discursos, para escutar esse sujeito, enfim, muito interessante. E a outra coisa que eu queria destacar é quando você fala do próprio Miquel Misset, né, que tem esse livro, que eu não sei o nome, mas depois a gente pode até passar, né, que aqui o livro... se chama Em Busca del Cuerpo Equivocado. Está em espanhol, vocês acham na Amazon. Ah, tá. E aí que ele diz que o importante para ele foi o contraponto que o pai fez, que foi possível ser feito pelo pai, que o pai diz, né? Eu só quero ser seu contraponto, para que saibas que sempre podes mudar de opinião, que sempre vai poder voltar atrás. Quer dizer, olha que escuta interessante, que posição interessante é essa desse outro que você disse, né? Então, quando você marca isso, quer dizer, a posição do outro, esse outro seja paterno, esse outro social, que dá espaço para que o outro seja mais de uma coisa,
no sentido de também pode haver reversão desse discurso, né, que se impõe. Então, era para ser rápida, enfim, queria agradecer muito sua fala, porque foi muito esclarecedora, e para ser rápida é isso. Ordália. Olá, Olá. obrigada, Blanca, pela sua brilhante transmissão. Inicialmente, eu quero agradecer a Maria Marta e Érica pelo convite, a Blanca. E, Blanca, no início, eu tinha uma intervenção, agora, depois de algumas falas, eu decidi por uma só, e principalmente essa última intervenção aí da colega, eu queria decantar algo bem ético da fala de Blanca, né? Então, é uma chave de leitura que o texto de Blanca traz e os comentários que os colegas fizeram aí, vocês fizeram, sobre a escuta dos pais. Eu acho isso, várias falaram sobre isso. Então, eu queria, uma chave de leitura para todos nós, na psicanálise de orientação lacaniana, é que a criança vem e chega como sintoma dos pais. Então, por isso, vem esse incômodo familiar frente, no caso nosso hoje, à escolha sexual dos filhos, ou esse algo aí desarmônico do ser Maria, ser João, que ele poderia dizer, que isso pode, a nível do significante, se transformar em outra coisa, pode existir José Maria, Maria José, enfim, são coisas que a gente trabalha há um tempo, né, Blanca? Então, o nosso colega Gilson Iannini, que tem livros publicados sobre isso, ele trabalha muito essa questão do significante. Então, tem algo do imaginário inicial, que é o primeiro momento, né, que vem só o imaginário, que a criança realmente não sabe nem o que eu fiz, se foi eu que fiz ou outro que fez. Então, vem um segundo momento, que é o simbólico, não é? Que a Blanca trouxe muito bem aí, que vem organizar esse imaginário. Mas o que eu quero decantar mesmo, essa chave de leitura, porque você trouxe, Blanca, o capítulo 5 dos Cavalos de Troia, isso que a colega anterior a mim colocou, que, desculpa, eu esqueci o nome, é que esse pai traz algo dessa ordem, né? É que ele vai aguardar, eu quero ser o seu contraponto para que você possa, inclusive, voltar atrás. Isso é importantíssimo, porque, veja bem, o lugar dos pais, a posição dos pais, o lugar para a angústia dos pais, ele tem que ser dado na clínica, né? Porque a criança vem como sintoma dos pais. Então, não é à toa que isso, várias colegas aí trouxeram, os pais chegam com essa dúvida, essa questão, em resumo, essa angústia. Então, os pais têm que ter um lugar de fala, e os pais um lugar de escuta, né? Porque isso é principalmente na criança, no adolescente também, mas na criança isso é essencial. E eu queria agradecer a Blanca e só complementar que essa escuta, ela dos pais, ela tem que ser muito delicada. É uma escuta delicada, ela é uma escuta que sugere até algo que trabalhamos muito, né, que é uma certa desordem que existe aí e que não sabemos bem de que se trata, né? E quem traz o filho e a filha, o João ou a Maria, à nossa clínica, são esses pais, né, que estão ali angustiados. Então, em função do tempo curto, eu queria só decantar esse ponto ético, né? Os pais são importantíssimos quando você acolhe
essa criança, esse adolescente hoje, nessa clínica atual que está aí, não só nós psicanalistas, né, orientação lacaniana, mas eu achei lindo estar aqui, ouvir, né, vocês, colegas aí, psicólogos, trazendo essa clínica de vocês generosamente. Isso é muito bom a gente ouvir, né, Blanca? Que a gente não está ali na nossa ilha da psicanálise, só ali nos nossos estudos. Então, tá aí, o trans está aí, essa questão com o sexual, né, essa sexuação está aí para todos, né? Quem abre as portas da sua clínica para acolher a demanda, está aí, né? E é importantíssimo o seu lugar hoje, sabe, Blanca? Te admiro muito por isso, mais ainda hoje, esse brilhante texto que você traz, né? Denso, muito denso, que podemos estudar linha por linha, mas que, como eu escrevi no chat, além do seu texto, você traz uma bibliografia muito densa, muito rica, como sempre, nas suas transmissões. E é isso. Queria só registrar esse meu prazer e privilégio de estar aqui hoje, ouvindo todos vocês, não só Blanca. É isso. Gisele, pode até ser breve, tá, Gisele? Espera aí que está... Bom, eu vou ser bem rapidinha, tá? Primeiro eu quero agradecer a Blanca, que eu mesmo a Ordália, né, que eu já assisti uma conferência com ela, e resumindo tudo isso, o quanto é importante você acolher não só a criança, ou mesmo, eu acho que até o adolescente, o menor de 18 anos, em relação aos pais, o que eles trazem para a gente, o sintoma que eles têm, além do que aquela criança ou aquele adolescente realmente pode ter, né? Então, eu acho que, assim, hoje eu esclareci muita coisa muita coisa assim que eu tinha de dúvidas em relação, porque a gente tem eu tenho toda essa clientela, né, esses pacientes, e que muitas vezes não é só a criança em si, são os pais, e é um conjunto de tudo que pode estar por detrás disso, a escola, os pais, a criança, enfim, tudo isso. Então, eu hoje realmente foi muito válido, eu queria agradecer a vocês, porque, assim, contribuiu muito e muito mesmo para a questão da clínica, de dúvidas que a gente tem e o que a gente pode estar aprendendo com isso. Muito obrigada, era isso que eu queria falar. Obrigada, Gisele. Rosa, breve. Oi, breve. Não, a questão que me veio, assim, quando você falou até pensando no vazio, no momento do adolescente, e você falou no vazio da identidade, e eu estava pensando em relação à questão do nome, né, que também você abordou na sua fala, e o que eu tenho percebido é que a troca do nome, em vários casos eu já vi, a troca do nome antes mesmo da pessoa falar sobre mudança, né, assim, de fazer os procedimentos para mudança do gênero, né? Então, muda-se o nome. As crianças vão na escola e já diz, meu nome é tal. E aí as pessoas têm que mudar esse nome, já começar a chamar. Os colegas aceitam bem isso, os professores não, né? Os adultos não aceitam, os professores chamam pelo nome que está lá, os pais não querem aquele nome, mas o adolescente muda o nome, né? E eu fiquei pensando nessa questão realmente da identidade, porque o nome, ele dá esse lugar, né? Assim, a pessoa se identifica, como a gente teve aqui a Moto G5, né? Quem é a Moto G5? Maria Né? Luísa. Então, é a Maria Luísa, mas, né? Então, aí a Maria Luísa aparece, dá o nome dela, de quem é ela, né? Mas e é isso eu fiquei pensando. Então, que muito antes algo vai acontecendo, alguns adolescentes não têm, na verdade, não vai nem mudar o gênero, mas muda esse nome. Então, o que ele busca nessa mudança de nome? Né? E eu vi alguns nomes que eu fico pensando de onde eles tiraram esse nome. Às vezes é de um personagem, de um desenho, de uma coisa, né? Assim, da onde vem e o que eles estão buscando com essa troca de nome. E aí já cria-se o desespero de que, bom, vai ter essa mudança de gênero. Então, é realmente um vazio, eu fiquei pensando nesse vazio da identidade, nesse sofrimento, nessa angústia do adolescente,
no momento que eles estão vivendo hoje, e porque o nome ele tem esse peso, né? Então eles fazem essa mudança primeiro. Então é isso, é um pensamento. Sei que agora temos pouco tempo, não sei se vai dar tempo de, né, explorar isso, mas é algo que eu tenho pensado. Obrigada. É isso. Blanca pode fazer uma conclusão. Bom, eu não vou concluir, eu vou agradecer muito a vocês. Eu acho que esse tema ainda não pode concluir. Tem muita coisa que ainda precisamos aprender, deixar-nos ensinar pelas crianças, adolescentes e pelos pais que nos chegam à nossa clínica. E, sim, de novo, destacar esta preocupação, este interesse que vocês trouxeram em relação aos pais, a escuta dos pais nos dois sentidos, a escuta que podemos fazer dos pais, da angústia dos pais, o acolhimento da angústia dos pais, e também do saber dos pais, porque os pais são aqueles que melhor conhecem o próprio filho, poderíamos dizer, os que têm acompanhado esse filho desde o nascimento. Então, é importante poder dar um lugar a esses pais, não apenas da angústia, mas também do saber que eles podem trazer. Não porque eles vão aportar um material para, digamos, concluir o caso. Não se trata disso. Mas poder saber de que outro, que esse sujeito que recebemos, ele, em relação a que outro esse sujeito se posiciona. Em relação, porque senão a gente pensaria que alguém se autodefine sem um outro. Lacan diz que o ser sexuado ele se autoriza sozinho, ele se autoriza de si mesmo, mas não sem o outro. Então, tem algo de uma autorização, de uma assunção do sexo, que sim é algo que é solitário, mas que não é sem relação ao outro. Nesse sentido, é muito importante poder ouvir os pais e poder ajudar os pais para ouvirem os filhos, para eles poderem transpor a própria angústia para poder ouvir os pais. Por exemplo, alguém falou que tinha recebido alguém que dizia: não posso falar com a minha mãe, com meus pais, porque ela dizia: não, para com isso. Ela não pode ouvir. Mas não é apenas alguém que tem uma adolescente ou uma criança que traz essa questão do trás. É todo pai que fica angustiado ante a sexualidade do filho. Os pais não querem saber que o filho tem sexualidade, nem na infância, nem na adolescência. Muitas crises acontecem com os pais quando o adolescente traz toda estas alterações de humor, enfim, de relacionamento, quando irrompe a puberdade. E os pais não querem saber disso, porque isso mexe com a própria sexualidade dos pais. Como assim? A gente tem que ficar duvidando. Como assim a gente tem que ficar pensando? Não, nasceu menina é menina, pronto, acabou. Agora vai para a escola, aprende, faz as coisas. Ou seja, seria mais fácil se fosse assim. Mas o ser humano é mais complexo. Ele se angustia ante as mudanças corporais. Ele não tem uma relação, como disse alguém, de harmonia com o corpo desde o nascimento. Não. Há uma discordância
com a qual ele tem que conviver, independentemente de que ele seja transexual, homossexual, heterossexual. Isso é transgênero. Então, eu acho muito importante esta questão que vocês levantaram em relação a essa relação com os pais. Por outra parte, tem um capítulo que a Rosa abre aqui, que eu não trouxe agora no meu texto, mas já temos trabalhado, em relação ao nome, né? A nomeação. O que é isso? Por que isso é importante? É importante, sim. A questão é como acompanhar a uma criança, uma adolescente, para encontrar seu nome verdadeiro, poderíamos dizer. Seu nome próprio. Quer dizer, tem, nós sabemos, tem adolescentes que querem fazer uma mudança de nome, isso ajuda justamente por isso que eu assinalei no início, para poder manter esta questão da sexuação entre parênteses, para manter em suspenso. Precisa de um tempo para compreender. Às vezes, ele precisa mudar de novo de nome. Ou seja, é uma questão que não se responde desde uma generalidade. Nós sabemos que o nome é algo muito importante. Precisamos saber de onde que vem o nome. Quando uma criança pequena, ou uma criança, também uma adolescente, ele decide mudar de nome, isso sempre tem uma relação com o outro parental. Isso sempre é uma resposta ao outro parental, e por isso é que essa rejeição do outro que se apresenta quando essa criança ou adolescente quer mudar de nome. É uma coisa muito angustiante para os pais. É preciso conversar com eles também, para que eles possam dar esse tempo, também, para compreender. Como muito bem assinalou o Miquel Missé em relação ao próprio pai. Esse pai, ele soube suportar esse momento de tensão e de angústia do filho, soube suportar e soube acompanhar esse encontro com o real do sexo do filho. Por isso que ele vai dizer depois que ele vai escrever no livro, se eu não tivesse tido esse contraponto, ele disse para o filho, ok, eu vou te acompanhar, pode ser que seja isso, você pode mudar depois se você quiser, mas não é um sem saída, eu vou te acompanhar. Eu acho que isso é uma indicação preciosa para a nossa política. Então, se trata, sim, de acompanhar essas crianças, esses adolescentes. Se trata de acompanhar os pais. Sim? E se trata de acompanhar o que está acontecendo nos outros discursos. O que são os estudos de gênero? A gente precisa estudar isso antes de concluir que você acredita ou não acredita. Acho que não se trata de acreditar ou não acreditar. Eu acho que se trata de a gente ficar, vamos dizer assim, antenados com aquilo que vem dos outros discursos, do discurso jurídico, do discurso médico, do discurso da educação, porque, como bem disse a Ordália, a gente não pode ficar numa ilha, não podemos ficar isolados. Nós trabalhamos com o que é, como disse Freud já há tantíssimos anos, com o mal-estar na civilização. E isso faz parte, sempre, a sexualidade faz parte do mal-estar na civilização.
Então, agradeço muitíssimo o convite de vocês para conversar hoje. É um tema que eu continuo trabalhando, que, como eu disse para vocês, ainda não conclui, tem muito para trabalhar, e que bom que vocês ficaram interessados. Agradeço, Blanca, por estar aqui conosco hoje, agradeço a todos, e realmente não dá para concluir, pode haver muitos encontros sobre. Tema relevante. Bom, Blanca, a Psicoblu agradece muito a sua presença hoje, foi muito esclarecedor, foi uma fala muito de acordo com as nossas, não vou dizer expectativas, mas com a nossa prática, né, o que é mais importante para a gente, porque é isso que a colega falou, Ordália, também, quer dizer, nós também estamos praticando a clínica e com todos esses impasses, né? E sobre a adolescência, nós vamos ter ainda um semestre inteiro para discutir esses impasses, as questões de gênero, essa conversa não termina aqui, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua fala, e esperamos encontrá-la em outra oportunidade. Obrigada, Kênia, obrigada, Marta. Eu também agradeço muitíssimo, adorei estar aqui com vocês. Eu acho que vocês certamente irão continuar com este trabalho. Tem sugestões no chat. Vamos querer a sua lista de sugestões a sua bibliografia. A bibliografia eu posso passar, mas não, eu acho que a gente precisa também escutar, né, algumas sugestões do chat, porque me parece que, por exemplo, quem sabe, em algum momento que vocês se sintam mais seguras, à vontade, trazer alguma pessoa trans para ouvir as suas experiências, as suas vivências. Sim, interessante. Eu acho que sim, é importante também. Nós temos feito isso com muito cuidado, com um cuidado justamente para não trazer alguém, vamos dizer assim, para exemplificar uma coisa fora da norma. Não se trata disso. E eu acho que isso pode ser muito enriquecedor, sim. A gente precisa sair um pouco também, precisa romper algumas bolhas. Então, bom, agradeço muitíssimo, muitíssimo vocês. Foi um prazer poder continuar este meu trabalho, que eu já venho já faz algum tempo. Então, será até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada a todos pela presença, obrigada. a todos e todas, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. E aí? Obrigado a todos. Ai, não consigo falar, Arthur. Abre aí o seu microfone. Ai, peraí que eu vou encerrar aqui, tá? Só um minutinho. Encerra lá. Tem que sair do Meet, tá? Tem que sair acho que fica só no Zoom.